ler com vocês no livro do profeta, né? Daniel, capítulo 6. E eu quero ler o versículo de número 10. Daniel 6, versículo 10. Onde está escrito assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Feche os teus olhos, Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui diante da tua presença, eis-nos aqui diante da tua santa palavra, Pai. Eis-me aqui, Senhor, diante do teu Santo Espírito. Usa-me, Senhor, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Coloca, Senhor, a tua palavra na minha boca e que eu não venha de maneira nenhuma interferir ou atrapalhar aquilo que o teu Espírito Santo quer falar à igreja, ao coração de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão assistindo e que estão ouvindo esse momento de palavra, de fé, de unção e de poder, ó Pai. Fala, Senhor, aos nossos corações, ó Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, ó Pai. E usa-me, ó Santo Espírito, da maneira que lhe apraz, da maneira que lhe agrada. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, que no capítulo 6 nos diz que o rei Dario constituiu sobre o reino 127 presidentes. E sobre esses 127, existiam 127 províncias no reino, um reino muito grande. Sobre esses 127 presidentes, ele colocou 3 príncipes, um dos quais era Daniel. E a palavra de Deus diz que Daniel se destacou dentre esses 3 homens. E a palavra de Deus diz que, movidos de inveja, então, aqueles presidentes, aqueles príncipes buscavam ocasião para acusar a Daniel. Porém, a palavra de Deus diz que Daniel era fiel em tudo. Daniel não era um corrupto, Daniel não era um mentiroso, Daniel não era alguém que poderia olhar para ele e dizer, olha, você é desonesto, você é um mentiroso. Não. A palavra de Deus diz que não acharam nada contra Daniel, nada de que o acusar perante o rei. Então eles falaram, nunca acharemos contra esse Daniel nada, a não ser na lei do seu Deus. E eu tenho certeza que essa inspiração para tocar na fé de Daniel veio de Satanás. Porque quando nós estamos andando com Deus, porque quando nós somos fiéis ao nosso Deus, não existe maneira de Satanás nos derrubar, a não ser tentando nos afastar da nossa comunhão com Deus. Estes homens tiveram uma inspiração diabólica e maligna, não para acusarem Daniel de traição, não para armarem uma cilada, um laço, porque eles sabiam que Daniel estava revestido de Deus, revestido do Espírito Santo. E quando a gente está revestido de Deus e do Espírito Santo, o Espírito Santo nos dá discernimento, nos dá sabedoria. A palavra de Deus diz que nos dias do profeta Eliseu, o rei da Síria buscava armar ciladas contra o rei de Israel. Porém, Deus revelava todos os planos do rei da Síria ao profeta, e ele assim ia lá e avisava o rei de Israel, olha, não vai por tal caminho, olha, cuida, tem armadilha aqui, tem armadilha ali do rei da Síria. Até que o rei da Síria se irou e numa reunião lá com seus principais, ele falou, olha, tem um traidor, tem um espião aqui no nosso meio. Tudo que eu tento contra o rei de Israel, alguém vai lá e avisa ele. Então aqueles homens que estavam assessorando o rei da Síria disseram, não, rei, não existe nenhum traidor entre nós, mas existe um profeta em Israel. Que tudo que o rei pensa, mesmo que o rei não fale para ninguém, mesmo que seus pensamentos sejam lá na tua câmara de dormir, Deus revela para esse homem. E ele vai lá e avisa o rei de Israel. Então o rei da Síria, enfurecido, manda os seus exércitos irem atrás do profeta Eliseu. E eles cercam a cidade onde está o profeta Eliseu. E quando o moço do profeta se levanta pela manhã, que ele olha, ele vê que a cidade está cercada pelo exército do rei da Síria. Ele entra
apavorado e fala para o profeta, nós estamos perdidos. Os inimigos cercaram a cidade, eles vão nos pegar, agora vão acabar conosco. Então o profeta Eliseu orou e falou, ó Senhor, abre os olhos desse moço, para que ele veja que mais são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Então, a palavra de Deus diz que a visão espiritual daquele jovem foi aberta e ele viu centenas de carros de fogo, cavalos de fogo e anjos que estavam ali, e era maior o número dos anjos do que o número do exército do rei da Síria. Então, quando você está na unção de Deus, Deus te guarda, Deus te livra, Deus te dá discernimento. E estes homens aqui, naturalmente, não tinham como eles pensar nisso, mas Satanás sabia disso. Então, a intenção que Satanás colocou no coração deles, olha, qual é o elo de ligação de Daniel com Deus? Qual é a força de Daniel? No versículo que nós lemos aqui era a oração. Daniel 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava. Daniel era um homem extremamente ocupado, extremamente cheio de afazeres, cuidando de 127 províncias. Ele estava supervisionando e dando conta disso ao rei. Naquela época, dar conta ao rei não era assim, você errou, ele te manda embora. Não, naquela época você errou, ó, está morto. Está morto, o rei mandava matar. Satanás foi na vida de oração de Daniel e atacou a vida de oração de Daniel. E nós estamos vivendo dias em que Satanás veio de encontro à vida da igreja, a vida de comunhão, a vida de oração da igreja. E nós estamos proibidos de nos reunir. Ah, mas pastor, é diferente nos nossos dias, porque é por causa da pandemia. Não, não é por causa da pandemia. Quando você olha para o transporte público, para os ônibus, quando você olha para o supermercado, quando você olha para o metrô, você vai entender que é uma coisa maligna que colocou no coração dos prefeitos e dos governadores a proibição dos cultos, a proibição das pessoas se reunirem na igreja. Satanás é que está por trás dessa proibição, usando até a boca de certas pessoas para acusar as igrejas de espalhar o vírus, disseminar o vírus. Não, não são as igrejas que estão espalhando o vírus, porque eu tenho visto, não só aonde eu sou pastor, mas eu tenho visto muitas igrejas que foi seguido todos os protocolos. Foi diminuído o número de pessoas, foi colocado separação, álcool gel, máscara. Então, não é a igreja que está espalhando o vírus, né? Os pancadões estão aí rolando solto, né? A Cracolândia está rolando solto. E muitas coisas estão acontecendo aí. O transporte público está lotado. A fúria de Satanás é contra a igreja. Porque ele sabe que se colocar as pessoas em casa, muitos vão negligenciar a sua vida com Deus. Muitos vão deixar de orar, porque só ora na igreja. Ele não está indo mais na igreja, aí não ora mais. Muitos só lê a Bíblia na igreja, agora está em casa, não lê a Bíblia mais. Muitos só louvam a Deus, só adoram a Deus quando estão na igreja. Agora que estão em casa, não adoram mais a Deus. Então Satanás veio para atacar a vida espiritual da igreja, para enfraquecer-nos. A mesma coisa ele tenta contra Daniel aqui, ó. Eu vi uma frase, eu não sei quem colocou, eu acho que eu vi na internet. Diz assim: Daniel preferiu passar uma noite na cova dos leões do que passar um dia sem orar. E é verdade, isso me impactou. Eu falei, nossa, é verdade, a gente sabe da história, mas uma frase sintetizou tudo o que está aqui no capítulo 6 de Daniel. Daniel sabia que era uma lei dos medos e dos persas que não poderia ser revogada. Daniel sabia que a sua vida estava em jogo. Daniel sabia da fúria do inimigo, Daniel sabia da inveja dos príncipes e dos presidentes. Daniel sabia que eles estavam tramando isso para matá-lo. Mas mesmo assim, o que Daniel fez? Foi para os joelhos, foi para a oração, com as janelas abertas. Diz aqui que as janelas estavam abertas. Ele não fechou as janelas, ele não foi se esconder, as janelas abertas. E por que Daniel fez isso? Daniel era um louco? Daniel era alguém que queria desafiar a autoridade do rei? Não. Daniel sabia que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Daniel sabia que a sua vida dependia da sua comunhão com Deus.
E eu e você precisamos entender que a nossa vida depende da nossa comunhão com Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai, que procede da boca de Deus. O que nos sustenta é a nossa fé. O que nos guarda é o guarda de Israel, aquele que não tosqueneja, aquele que não dorme, aquele que não dormita. Você tem que usar a sua máscara, você tem que usar o álcool, você tem que cumprir as medidas sanitárias, sim, mas se você confiar só nisso, você vai fracassar. A nossa esperança tem que estar no Senhor, Deus Todo-Poderoso, no Criador dos céus e da terra. É Ele que não vai deixar o nosso pé vacilar, é Ele que vai nos sustentar com a sua mão direita poderosa, que vai nos segurar na nossa mão bem firme. Mas pastor, tem pessoas que estão morrendo, sim, tem pessoas que estão morrendo, pessoas que são pastores, pessoas que são servos de Deus, e pessoas também que não servem a Deus, estão morrendo sim. Mas eu não sou juiz da vida das pessoas, eu não posso te dizer por que as pessoas estão morrendo, eu sei da minha vida, eu sei da minha comunhão com Deus. E eu sei da minha fé, da minha confiança e da minha esperança no Senhor. Eu sei das promessas que Deus tem para mim na sua palavra. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Não temerás a mortandade que assola ao meio-dia, nem peste que anda na escuridão. São promessas de Deus para a nossa vida. E eu sei que se eu me agarrar nelas, se eu confiar nelas, Deus vai fazer com que elas se tornem realidade na minha vida. E não é dizer somente, mas é fé. Quando nós temos fé, Jesus disse, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer para esse monte, ergue-te daqui, lance-te no mar. Então o Senhor quer dizer que aquelas pessoas não tiveram fé. Eu já disse, eu não sou juiz da vida de ninguém, eu não estou para falar da vida dos outros, eu estou falando daquilo que tem me sustentado, eu estou falando daquilo que tem me guardado, eu estou falando daquilo que tem sido real na minha vida. É isso que eu estou falando para você. Eu não sou juiz da vida das outras pessoas, eu não posso dizer para você o porquê, não sou Deus. Só Deus é que pode saber. Por que as pessoas, a chave da vida e da morte está nas mãos de Deus. Ninguém nasce nesse mundo se Deus não permitir que essa pessoa nasça. A vida está na mão dele, ninguém morre, ninguém parte se não for a permissão de Deus. Deus tem poder sobre a vida e sobre a morte. Por que as pessoas morrem? Irmão, porque é o curso natural da nossa vida. As pessoas vão nascer, as pessoas vão morrer. No tempo de Jesus também as pessoas nasciam e morriam. Não houve um hiato de morte enquanto Jesus estava aqui. Não, as pessoas continuaram morrendo. Prova é que Lázaro morreu e ele ressuscitou, mas ele não ressuscitou a todos. Outras pessoas morreram que Jesus não ressuscitou. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, mas outras pessoas morreram em Naim, outras pessoas morreram em Jerusalém e outros lugares. Jesus mesmo falou que no tempo do profeta Elias havia muitas viúvas na terra de Israel, mas a nenhuma delas ele foi enviado, senão a uma viúva em Sarepta de Sidom, uma terra estrangeira. Por quê? Só Deus é que sabe. Se eu tentar explicar para você, eu vou estar apenas tentando conjecturar, porque eu não sei a verdade. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem pode dizer que Deus faz, o que Deus não faz, por que Ele faz e por que Ele deixa de fazer? Nós não entendemos muitas coisas. As coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos, mas as encobertas pertencem ao Senhor. Eu não tenho a resposta para tudo. Eu não sei todas as coisas, mas o que eu sei está na palavra de Deus e eu me agarro na palavra de Deus. Eu me agarro nas promessas do Senhor, naquilo que a sua palavra me declara. E aqui Satanás estava preocupado com a vida de oração de Daniel. Da mesma maneira que Satanás hoje está preocupado com a tua vida de oração. Satanás não quer que você ore, Satanás não quer que eu ore, Satanás não quer que você cultue a Deus, não quer que eu cultue a Deus, Satanás não quer que você leia a Bíblia, não quer que eu leia a Bíblia, Satanás não quer que você adore e não quer que eu adore, Satanás não quer que você tenha comunhão com o corpo de Cristo, não quer que eu tenha comunhão com o corpo de Cristo, porque ele sabe que a igreja de Jesus é forte, não por ela em si, mas por aquele que declarou, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É Jesus que sustenta a sua igreja. E nós temos que estar mais do que nunca ligados.
em Deus e nos nossos irmãos. Você não pode estar junto com o teu irmão, mas você tem outras maneiras de estar em comunhão com o teu irmão. Tem um grupo de WhatsApp da igreja, se não tem, é bom você criar, para estar falando. Um irmão está com necessidade de pedir oração, vocês poderem entrar em oração. Se algum irmão tiver com necessidade, vocês se ajuntarem e socorrer, uma cesta básica, alguma coisa que for necessária. Não é hora de cada um por si, Deus para todos, isso é coisa do mundo. Não é cada um por si, a igreja é um pelo outro, um orando pela vida do outro. Não lembre só das suas necessidades, lembra das necessidades dos teus irmãos, procure saber como é que eles estão, procura saber e orar pela vida deles. Tem o teu caderno de oração, tem o nome de todas as pessoas da tua igreja, da tua comunidade, ore por eles. E eles vão estar orando por você, orarem uns pelos outros. A vida de oração é essencial e por isso Satanás foi ali direto, proibido Daniel de orar. Mas Daniel foi para a oração. Ah, sabe o que você tem que fazer nesses dias que você está de quarentena? Ore mais, leia mais a Bíblia, busque mais a Deus. Procura se fortalecer, se robustecer na fé do Senhor Jesus Cristo. A oração é tão importante. E lá em Lucas capítulo 5, versículo 16, vamos para lá, olha o que diz do Senhor Jesus. Logo depois da pesca maravilhosa, logo depois que ele curou o leproso, versículo 16 do capítulo 5 do Evangelho de Lucas diz assim: porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Jesus tinha momentos de oração, e não foram poucos os seus momentos de oração, grandes momentos de oração, intensos momentos de oração. Alguns deles estão registrados na palavra de Deus, mas tenho certeza que muitos não estão registrados. Mas Jesus era uma pessoa que constantemente estava em oração. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui. Há nos evangelhos 35 referências sobre Jesus orar. Nos 4 evangelhos. Mateus tem 9 referências, Marcos tem 8 referências, o evangelho de Lucas tem 13 referências, o evangelho de João tem 5 referências sobre Jesus orar. Um desses episódios é na segunda multiplicação dos pães, onde ele manda que seus discípulos atravessem o mar da Galileia, enquanto ele está ali, e a Bíblia diz que era a tarde do dia. A tarde do dia para os judeus é antes das 6, porque às 6 da tarde o dia já muda. Para nós ocidentais é a meia-noite, para os judeus é às 6 da tarde, que é a mudança do dia. Então Jesus estava antes das 6 da tarde, despedindo a multidão, falou para os seus discípulos: entrem no barco e vão para o outro lado, eu vou ficar aqui e vou orar. Ele despediu a multidão, diz a palavra de Deus que ele subiu ao monte para orar. E perto da 4ª vigília da noite, a noite era dividida em 4 períodos. A 4ª vigília da noite é entre 3 e 6 da manhã. Olha, Jesus subiu ao monte e depois das 3 da manhã ele está orando. Ele está orando. Ele está orando. E a palavra de Deus diz que ele vê os discípulos no meio do mar da Galileia. O barco está açoitado pelas ondas, o vento é contrário, eles já não têm mais forças para remar, eles estão fatigados. E lá perto da 4ª vigília da noite, Jesus vem andando sobre as ondas ao encontro dos seus discípulos. Olha quanto Jesus orava. Lá no Getsemane, lá um pouquinho antes dele ser preso, ele se retira para orar, ele fala para os seus discípulos: olha, fica aqui orando enquanto eu vou ali orar. Por 3 vezes Jesus volta e encontra os discípulos dormindo. E você pensa que foi oração curta? Não, ele diz: olha, vocês nem uma hora vocês puderam vigiar comigo. Então a gente entende que foram pelo menos 3 períodos de 1 hora. 3 horas. Os discípulos não aguentaram. As 3 vezes que Jesus volta e fala com eles, eles caem no sono. Jesus tinha uma vida intensa de oração. Aqui no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, um pouquinho mais para frente, ele vai contar uma parábola da importância de orar sempre e nunca desfalecer. Versículo 1 diz: contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: ora, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum.
Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra os seus filhos que clamam dia e noite. É para a gente clamar de dia e de noite. A importância de orar sempre e nunca desfalecer. Entendeu por que Daniel não atendeu o decreto do rei? Entendeu por que Daniel orava 3 vezes ao dia? Entendeu por que Jesus estava em constante oração? Porque a oração é a chave da vitória. É a chave de uma vida espiritual abundante, plena, cheia. É o segredo de uma vida cheia do Espírito Santo. Lá no dia de Pentecostes, o que a igreja estava fazendo? Orando. Orando, estavam orando unânimes, perseverando unânimes em oração. Então o Espírito Santo veio sobre eles. Orando. Eles estavam buscando a face do Senhor. E Jesus nos ensina isso. Vai um pouquinho mais para frente. Capítulo 21 do Evangelho de Lucas. Versículo 36, no sermão profético. Jesus vai encerrar aqui em Lucas o sermão profético dizendo: vigiai, pois, em todo tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Vigiai, pois, em todo tempo orando. Vigiai e orai. Vigiai e orai. A oração e a vigilância tem que ser uma coisa constante na nossa vida. Nós não podemos negligenciar uma vida de oração. Você está em casa, você está com mais tempo de estar em casa, e Satanás, ele é um mestre do entretenimento, né? Satanás é o mestre, é Netflix, agora tem tantos negócios de filmes e séries, né? Antigamente era só o Netflix, agora tem o Amazon, tem Disney, tem um monte para a gente escolher. YouTube, tem tudo, tem a TV aberta, tem a TV fechada. Satanás faz de tudo para que você não tenha tempo de orar, para que você não tenha tempo de ler a Bíblia. É jogo, é tantas coisas, tantos entretenimentos. Satanás quer roubar todo o teu tempo, para que você não tenha tempo de orar, para que você não tenha tempo de ler a Bíblia, para que você não tenha tempo de ter comunhão com Deus, porque Ele sabe que fazendo isso Ele está te enfraquecendo. Como o galho que saiu ali, foi enxertado e aquele enxerto ficou frouxo, e aquele galho, por estar frouxo ali, se afastou, não está recebendo mais seiva do tronco. Ele vai murchar e com o tempo ele vai morrer. Uma vida sem oração, uma vida sem comunhão com Deus, é uma vida que vai murchar e vai morrer. Vai murchar e vai morrer. Nós temos que estar constantemente na presença do Senhor, todos os dias. Observa o teu corpo físico tem necessidades diárias, que se você não supri-las, ele vai adoecer. Você tem que beber água todo dia, você tem que dormir todo dia, você tem que se alimentar todo dia. Todos os dias você precisa fazer isso. Assim também o nosso espírito precisa ser alimentado. Com o que eu alimento o meu espírito? Com a oração, com a leitura da palavra, com a minha comunhão com Deus, com o meu louvor, com a minha adoração. Isso vai alimentar o meu espírito, isso vai alimentar o meu ser. É por isso que Jesus estava constantemente em oração, porque Jesus nos deu o exemplo. Jesus nos deu o exemplo de uma vida e nós devemos seguir. Ele disse: basta ao discípulo ser como seu mestre. Nós temos que imitar a ele. O apóstolo Paulo falou: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo falou: eu estou imitando a vida de Jesus Cristo e vocês vão ter que imitar a minha vida também.
Vamos ser imitadores do Senhor Jesus Cristo. Vamos ser discípulos verdadeiros do Senhor Jesus Cristo. Pastor, mas eu não consigo passar uma noite inteira em oração. Bom, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que começar devagar. Começa orando todos os dias. Começa com 10 minutos. Daqui a pouco você vai aumentar para 20, daqui a pouco você vai aumentar para meia hora, daqui a pouco você já vai estar 1 hora orando. O importante é você não negligenciar. Não negligencie. Não dê pouca importância, não dê pouco valor. Isso vai te fortalecer espiritualmente. Isso vai te nutrir espiritualmente. Quantos crentes estão com depressão? Estão em casa, estão deprimidos, estão amargurados, estão enfraquecidos. Por que não tem força? Porque não tem uma vida de comunhão com Deus. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Jesus quer te fortalecer, Jesus quer tirar a tristeza do teu coração, Jesus quer tirar a angústia do teu coração, por isso a palavra de Deus nos ensina, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E como é que você vai lançar sobre Jesus a sua ansiedade? Através da oração. É através da oração, irmão. É através da oração, da súplica. É através disso que você vai estar ali em Efésios. Vamos lá para Efésios. O apóstolo Paulo também fala isso, quando ele está falando ali. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Está falando da armadura de Deus. E ele fala no versículo 18, Efésios 6, 18, ele diz, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Você tem que orar com todo tipo de oração. Você já leu os Salmos? Muitos dos Salmos são orações de Davi. Davi escreveu a maioria dos Salmos e você encontra todo tipo de oração nos Salmos. Tem Salmo que ele está explodindo de alegria. Tem Salmo que ele está triste. Tem Salmo que ele está se sentindo abandonado. Quem nunca leu o Salmo 13? Senhor, até quando te esquecerás de mim? Senhor, até quando vou ter tristeza sobre... Olha como estava Davi, num estado ali que a gente pode dizer que ele está depressivo. Mas aí ele começa ali, pelo Espírito Santo, ele está orando, ele está buscando a Deus, então o Espírito Santo vai fazendo com que ele ministre ele mesmo. Aí ele começa a dizer, mas eu confio no Senhor, mas eu espero no Senhor. Então ali ele vai sendo renovado, ele vai sendo fortalecido. Quem não conhece, Deus é o nosso refúgio, a fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que os montes se abalem. Olha que coisa linda e gloriosa, ele já está num outro momento da vida dele. Tem o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, está precisando de cuidado. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas. Ele está confiando no cuidado de Deus sobre a vida dele. Orações. Davi está abrindo o coração com Deus, na maioria dos salmos ali, ele está se derramando aos pés do Senhor, e aqui o apóstolo Paulo fala isso, orando em todo tempo, com toda oração. Existem orações que você vai estar feliz, então você vai dizer, glória a Deus, Senhor, eu te louvo, te exalto, Senhor, porque você recebeu uma vitória, porque você recebeu uma boa notícia, mas tem dias que a notícia não vai ser agradável, você vai se derramar aos pés do Senhor, vai dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me socorre, me sustenta. Como o salmista diz lá, Senhor, se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, então as águas teriam passado sobre nós. Imagina uma torrente te levar, um tsunami te levar. Era esse o sentimento do salmista. Então as águas teriam passado sobre nós, mas bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Ele nos livrou. Ele é quem firma os nossos pés sobre uma rocha, é Ele quem coloca nos nossos lábios um novo cântico. Com toda oração e súplica no Espírito,
vigiando nisso com toda a perseverança. Persista. A oração é algo que você tem que persistir. Lembra da parábola que Jesus contou? A mulher ia todos os dias. Então tem coisas que você vai orar uma vez e Deus vai te responder. Mas tem coisas que você vai lutar e você vai batalhar. E quem nos ensinou isso foi Jesus. O que aquela mulher viúva queria diante do juiz iníquo? Não era cada dia uma coisa. Ela tinha um pedido só. Olha para a mulher cirofenícia que foi atrás do Senhor Jesus Cristo. Senhor, tem piedade da minha filha que está terrivelmente endemoniada. Senhor, o pedido dela era um. E ela lutou até que aquele pedido fosse realizado pelo Senhor. Tem coisas que o Senhor Jesus vai fazer rápido, mas tem outras que nós precisamos perseverar. Vigiar nisso com toda a perseverança e súplica. Não só por nós, o apóstolo Paulo diz, por todos os santos, por toda a igreja. Pelos pastores também, ele está falando, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. Tem pessoa que só pede oração para o pastor, mas nunca ora pelo pastor. Olha, eu posso te dizer como pastor que nós dependemos das suas orações também. Sustente o pastor em oração, sustente a minha vida, sustente a vida do seu pastor em oração. Ninguém vai dizer, olha, eu não preciso de oração. Misericórdia, eu preciso das suas orações, ore por mim. E eu sei que você precisa das minhas, e eu oro por você. Coloca seu nome aí, quer um pedido, coloca. Eu tenho um caderno de oração, que está lá, todas as pessoas que me mandam pedido de oração, eu vou lá e anoto, e todos os dias eu estou orando, e vou lá no meu caderno, ali no meu momento, e vou passando um por um. Porque eu sei que tem pessoas que precisam desta oração, mas eu também preciso de oração. Então ore pela minha vida também. O apóstolo Paulo não dispensou a oração, eu não vou dispensar. O Senhor Jesus não negligenciou a oração e nós não podemos negligenciar a oração. Quero voltar com vocês para Daniel, para nós encerrarmos. Daniel, capítulo de número 6. Satanás não conseguiu acabar com a oração de Daniel. Daniel orou. E Daniel, por isso, ele foi lançado na cova dos leões. Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas a palavra de Deus diz que quando o rei pela manhã vai até aquela cova dos leões triste e fala com a voz bem pesarosa e chama Daniel e diz, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Daniel viu a mão de Deus agir em favor dele. Tenho certeza que Daniel passou uma noite em vigília. Mas não foi a primeira noite que ele passou em vigília. Você voltar lá para o capítulo 1, capítulo 2, logo que ele chega na Babilônia, quando o rei Nabucodonosor tem um sonho, que foge dele o sonho, ele não consegue se lembrar do sonho, ele quer saber o sonho e as interpretações. Como ninguém consegue revelar o seu sonho e as suas interpretações, ele manda matar todos os sábios da Babilônia. E entre eles estão Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então Daniel, quando ele vem ali, o soldado do rei vem para cumprir a ordem, Daniel pergunta, o que está acontecendo? E o soldado fala, olha, o rei teve um sonho, e o sonho ele esqueceu, e ele quer saber o sonho e a sua interpretação. E como não tem ninguém capaz de contar para o rei o seu sonho e a sua interpretação, ele decidiu acabar com todos os sábios. Daniel falou, me introduz na presença do rei, eu vou pedir tempo. E a palavra de Deus diz que Daniel foi para a sua casa. E aquela noite, ele, Daniel, Ananias, Misael e Azarias começaram a orar e pedir para que Deus revelasse qual era o sonho e qual era a sua interpretação. Então, durante a noite, diz a palavra de Deus, Deus deu a revelação não só do sonho, mas a sua interpretação. Eles passaram a noite em vigília, orando, buscando a face do Senhor. Daniel louvou a Deus e Daniel então vai até
O comandante do exército do rei fala, pode me introduzir na presença do rei. E agora Deus me revelou o sonho e a sua interpretação. E ali houve um grande livramento. Mais uma vez Daniel está orando. Mais uma vez Daniel está buscando a presença do Senhor. Mais uma vez Deus está agindo poderosamente. Deus enviou seu anjo. Deus fechou a boca do leão. Mais uma vez Deus deu livramento para Daniel. Deus quer dar livramento para a tua vida. Deus quer dar vitória para a tua vida. Vai orar. Vai dobrar o teu joelho. Vai buscar a face do Senhor. Vai colocar a tua vida na presença do Senhor. Vai derramar o seu coração na presença do Senhor. Vai orar. Se você orar, se você clamar ao Senhor, Deus não somente vai tapar a boca do leão, mas Deus é capaz de abrir o mar vermelho. Deus é capaz de mandar o pão do céu. Deus é capaz de fazer com que saia água da rocha. Deus é capaz, meu irmão, de mandar provisão, como Ele mandou para a viúva da Sarepta de Sidom. Deus dá livramento. Ele que salva, Ele que livra. E Ele nos ensinou a orar. Jesus falou, e tudo quanto em oração pedindes, crendo, eu farei. Olha só que coisa maravilhosa. Olha como a oração é algo poderoso. É algo que, não por si só, mas pela mão de Deus. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 11. Versículo 24. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Olha o que Jesus nos ensina. Por isso vos digo, quem está dizendo é o pastor? Não, é Jesus. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Creia, a oração é poderosa. Porque a oração é feita a um Deus vivo, que ouve e que responde. Aleluia. Ele nos ensinou, clama a mim e responder-te-ei, lá no livro do profeta Jeremias, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Lá no Salmo 50 ele diz, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Oh, aleluia. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Clame a Deus, invoque o nome do Senhor, ore. Que a oração não seja a última coisa que você vai fazer. Quando tudo deu errado, aí você vai orar. Não, está errado isso. A primeira coisa é orar. A primeira coisa que Daniel fez quando ele ficou sabendo que a escritura tinha sido assinada, ele foi orar. E veio o livramento dos céus para a vida dele. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A oração faz parte do buscar a Deus em primeiro lugar. O seu reino e a sua justiça você busca orando também. Tenha uma vida de oração. Eu quero orar nesse momento. Quero orar pela sua vida. Quero orar pelo nosso país. Quero orar pela sua casa. Quero orar pela sua família. Ore por mim enquanto eu oro por você, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos diante da tua presença neste momento, orando ao Senhor como o Senhor nos ensinou, Pai. O Senhor nos ensinou a orar sem cessar. O Senhor nos ensinou a orar em todo o tempo, Pai. Esse é um tempo que precisa de oração, que precisa de clamor, ó Pai. Meu Deus, nós estamos vendo, ó Senhor amado, milhares de pessoas morrendo todos os dias. Nós temos visto, Senhor amado, abusos, ó Pai, de prefeitos e de governadores. Pessoas que estão impedidas de trabalhar, Senhor, que estão desesperados. Alguns já estão até passando necessidade dentro das suas casas, ó Pai. Ah, Senhor, mas há um Deus nos céus que pode responder à nossa oração. Há um Deus nos céus que pode responder ao nosso clamor. Há um Deus nos céus que pode intervir na nossa nação. Muitas pessoas estão esperando intervenção de homens. Não, o salmista nos ensinou, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se você parar de esperar no homem e começar a clamar a Deus, Deus vai mudar essa situação. Ah, Senhor, nós levantamos os nossos olhos a Ti, levantamos o nosso clamor e a nossa oração a Ti, Senhor, para que Tu venhas interferir na nossa nação, ó Pai.
para que tu venhas interferir, ó Senhor amado, e trazer liberdade, liberdade de culto, ó Senhor amado, para que haja liberdade de trabalho, Senhor amado. Ah, Deus, tu tens poder, ó Senhor amado, de fazer cessar a praga. A palavra de Deus, ó Senhor amado, nos mostra, Senhor, ali no tempo do rei Davi, e houve uma praga, Senhor, que estava ali matando os filhos de Israel. Mas quando Davi orou, quando Davi sacrificou, quando Davi buscou a tua face, Deus deu a ordem para que a praga cessasse, Pai. Ó Senhor, nós vamos clamar ao Senhor, ó Pai. Nós vamos invocar o teu nome, Senhor amado, para que o Senhor venha, Senhor, nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo mal, ó Pai. Clamamos a Ti, Senhor amado, para que, Senhor, as restrições possam cair por terra, para que, Senhor, as nossas vidas sejam guardadas do vírus, ó Senhor. Para que haja provisão, ó Senhor. Para que haja socorro, ó Pai. Ah, Senhor, desperta a tua igreja, desperta o teu povo para orar, para buscar a tua face, Senhor, como o Senhor nos ensinou, segundo a Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Brasil precisa ser sarado, Pai. Mas para que nós venhamos a ser sarados como nação, é necessário que haja arrependimento, é necessário que haja conversão. Somente a oração, somente o jejum não são suficientes no caso da nossa nação, ó Pai. Tem que haver arrependimento, tem que haver, Senhor amado, conserto e conversão, ó Pai. É preciso abandonar o pecado, é preciso abandonar, ó Senhor, a iniquidade, a maldade, Senhor. Ah, Senhor Jesus, ah, Deus, a Tua palavra nos diz no livro do profeta Isaías, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, eis que os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. É necessário que haja arrependimento, é necessário que haja conserto, ó Pai, e isso vem através da oração. Nós precisamos nos humilhar diante da Tua face, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, precisamos pedir perdão dos nossos pecados, precisamos mudar as nossas atitudes, ó Pai, para que Tu venhas sarar, ó Pai, a nossa nação, para que Tu venhas sarar, ó Pai, a nossa família, para que Tu venhas sarar, ó Pai, as nossas vidas. Quantas vidas estão necessitando de um conserto contigo, ó Pai? Daniel era um homem fiel, ó Pai. Daniel não andava em adultério, Daniel não andava com a bebida alcoólica nem com cigarro na boca, Daniel não andava na prostituição, Daniel andava em fidelidade, Pai. É necessário que haja fidelidade, mudança, arrependimento, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa nos levar ao arrependimento, e Teu Espírito Santo possa nos quebrantar, e o Teu Espírito Santo possa nos, ó Senhor amado, dar, ó Pai amado, consciência de pecado. Só o Teu Espírito Santo pode nos quebrantar e nos levar ao arrependimento. E nós precisamos disso como nação, como igreja, como indivíduos diante do Senhor, ó Pai. Vem nos quebrantar, Senhor. Vem nos sarar, ó Pai. Vem nos transformar pelo Teu poder e pela Tua glória, Pai. Ah, Senhor, vai tirando toda a ansiedade, Pai, deste coração, vai tirando, Senhor, toda a angústia, Pai, toda a síndrome do pânico, do medo, Pai, vai tirando, Senhor Jesus, vai repreendendo, Senhor, todo mal, ó Pai, toda seta maligna, toda seta de enfermidade, vai repreendendo, Senhor. Meu Deus, traz provisão, ó Pai. Talvez essa pessoa está angustiada porque ela não está conseguindo trabalhar e ela está olhando a sua despensa se esvaziar, ó Pai. Entra com provisão, assim como o Senhor mandou o profeta Elias até a Sarepta de Sidom, assim como o Senhor, ó Pai, no deserto sustentou o Teu povo com o maná que veio do céu, com a água que saía da rocha, traz provisão e traz sustento, ó Pai. Ah, Senhor, vem nos socorrer, vem ouvir o nosso clamor e a nossa oração, vem nos sarar, vem nos transformar, ó Pai.
É o que nós te pedimos em nome de Jesus, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus, no nome que tem todo o poder, ó Pai. Nós clamamos em nome de Jesus porque o Senhor nos ensinou, ó Pai. O Senhor não nos ensinou a pedir para Maria, nem para José, nem para Pedro, nem para Paulo. O Senhor nos ensinou, e tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei. É em nome de Jesus que nós oramos, é em nome de Jesus que nós clamamos, é em nome de Jesus que nós temos vitória, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória